Pela primeira vez, a Alcobaça recebeu o Campeonato Nacional de Enduro. Depois de 2 anos com provas do Enduro Sprint, desta vez o Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024 deslocou-se até a Alcobaça para o primeiro Enduro PALEC, numa organização a cargo da Associação Recreativa Cultural e Desportiva, os PALECs. Esta prova com especial destaque, pois é a única que conta com grande parte do seu percurso em piso de areia, tal como as especiais, a trazer aqui muitos pilotos a esta prova para uma jornada absolutamente espetacular e determinante nas contas do campeonato, pois estamos a concluir a quinta de 7 provas desta temporada. Começamos com a categoria Elite 1 e Francisco Leite foi o quarto classificado aos comandos da sua Sherco 125. Em piso de areia, a sua 125 a ter aqui algumas dificuldades adicionais, mas mesmo assim o jovem piloto deu grande espetáculo, atacou de início ao fim, terminou isolado na 4ª posição e que com este resultado, nas contas do campeonato, está também no 4º posto, mas muito próximo do grau mais baixo do pódio desse mesmo campeonato de Elite 1. Quem também esteve em bom plano foi André Sérgio. Recordamos que André Sérgio também está no seu primeiro ano na Elite, segundo ano no Enduro. Conseguiu estar no pódio de Elite 1 aos comandos da sua Beta, da Beta Portugal Motospinha. Com este resultado, o piloto está também na 3ª posição do campeonato. É ele que está numa bonita luta com Francisco Leite entre o 3º e o 4º posto deste campeonato. Grande passagem de Bruno Charrua, foi um dos pilotos espetáculo em Alcobaça, 2ª posição aos comandos da sua Gás da Easy Motos Maxis, terminou isolado nesta 2ª posição. No campeonato é também o 2º classificado, tem uma boa vantagem para André Sérgio, que é 3º, e tem aqui também alguns pontos de desvantagem para o líder da categoria Elite 1. Piloto que, em termos de classificação absoluta, está a aproximar-se do top 5 das contas do campeonato. Charrua, que é o seu 2º ano no Campeonato Nacional de Enduro, cada vez mais rápido nesta modalidade. Nova vitória em Elite 1 para Luís Oliveira. Com a sua Yamaha 250 2 tempos, piloto da Oliveira Racing Team dominou a categoria Elite 1, resultado que lhe permite estar agora tranquilo na frente do campeonato. Foi o 2º em termos absolutos, numa bonita luta do 2º e 3º classificado de absolutos, e que com esta vitória Oliveira fica isolado na frente da Elite 1, está também destacado na 2ª posição de Elite absoluto, e uma grande prestação por parte do muito experiente e com muitos títulos nacionais, piloto Luís Oliveira, que vem de uma lesão bastante grave, mas aqui a recuperar cada vez mais a sua melhor forma. O objetivo do campeonato é ir melhorando, corrida após corrida. Sei que não vim minimamente preparado para o início, venho de uma lesão grande, venho de uma paragem enorme, mas tenho estado a evoluir, que é o meu principal objetivo de tudo. E pronto, claro que é tentar lutar pela vitória. Gostava de conseguir ganhar uma corrida até o fim do ano ao francês, que está bastante forte, mas como estava a dizer, queria atacar melhor nesta corrida, mas tive uns problemas com a moto, mas pronto, faz parte das corridas. André Sérgio, Bruno Charrua e o vencedor Luís Oliveira no pódio Elite 1. Avançamos agora para Elite 2, para motos com mais de 250 cm3, enquanto que Elite 1 é para motos até 250 cm3. Em Alcobaça, a 5ª posição ficou entregue a Juan Martínez, piloto com uma Gás da Eli Moto, igualou o seu melhor resultado desta temporada. Recordamos que Martínez também tinha sido o 5º classificado na primeira prova do ano. Este piloto, que escolheu Portugal para dar continuidade à sua evolução nesta modalidade, está pela primeira vez a fazer o nosso campeonato por inteiro e foi então o 5º classificado em Alcobaça, gastando mais 13 segundos que o 4º classificado. 4ª posição que foi para Ricardo Wilson com uma Riego da equipa Moto Extreme, Riego oficial. As coisas não correram bem para Ricardo Wilson em Alcobaça, mas mesmo assim a somar importantes pontos para o campeonato, e agora Wilson segue na 3ª posição com uma boa vantagem para os seus perseguidores e está, sem dúvida, a encaminhar-se para terminar dentro do pódio do campeonato de Elite 2. 3ª posição nesta prova para Renato Silva. Foi muito rápido em algumas especiais, mas cometeu alguns erros. E a sua Beta da Beta Portugal Motospinha a fechar na 3ª posição, 22 segundos atrás do seu colega de equipa e que viria a ser o 2º classificado. Com este resultado, Renato Silva está também isolado na 2ª posição de Elite 2 e em termos de Elite absoluto está no 3º lugar
Ocupa agora o lugar mais baixo do pódio das contas do campeonato. O segundo lugar foi para mais um regressado à modalidade. Recordamos que Diogo Ventura está a fazer apenas algumas provas. É um dos pilotos que gosta muito de andar na areia e veio até Alcobaça para ser segundo em Elite 2 com uma beta da Beta Portugal Motospinha Góis Motoclube. Piloto que foi progredindo ao longo do dia, não começou bem, mas foi evoluindo os seus tempos das passagens pelas especiais. Chegou ao segundo posto de Elite 2 e ficou com o lugar mais baixo do pódio em Elite Absoluto, a 13 segundos de Luís Oliveira. Uma bonita luta entre estes dois pilotos, a fazer relembrar os bons velhos tempos de muita competitividade ao longo destes anos de Enduro. A vitória em Elite 2 e Elite Absoluto foi novamente para o francês Julien Rossali, piloto que compete com uma Sherco, da equipa Sherco Portugal Banco Primus, um piloto mundialista, um dos pilotos que está em destaque no Campeonato do Mundo, está a fazer o nosso campeonato na íntegra, tem dado muito espetáculo e tem dominado esta segunda metade da temporada do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024. Em Alcobaça não foi diferente. Rossali dominou por completo, terminou isolado na frente e está bem encaminhado para ser o novo campeão nacional de Enduro. Uma grande prova e um grande espetáculo. Really good weekend for me, but yeah, really nice test. Was destroyed in the sand, and that's why it was hard this weekend. But I enjoy a lot my weekend. Was a really good weekend in this deep sand. Pódio final de Elite Absoluto com Diogo Ventura, Luís Oliveira e Julien Rossali, ele que tem a placa de líder de Elite 2 e Elite Absoluto. Começamos a categoria Open com o azarado do dia. Falamos de Ruben Ferreira, piloto que tinha vencido todas as provas até ao momento, teve uma queda bastante violenta e a ficar de fora em Alcobaça e assim a perder a vantagem que tinha no campeonato. Continua líder, mas agora sem margem para os seus adversários. A terceira posição em Open 1 para motos até 250 cm3 ficou entregue a André Reis com a sua Gás da Easy Motos Metalo Cachoeira. Piloto que conseguiu o seu primeiro pódio desta temporada. Recordamos que André Reis vem também de uma lesão bastante complicada, contraída na temporada passada. Cada vez mais rápido, cada vez mais à vontade com a sua 4 tempos, piloto que na temporada passada competia com uma 2 tempos, e a ser o terceiro classificado nesta prova, ocupando a 4ª posição do campeonato de Open 1. Segundo lugar ficou entregue a Gonçalo Maria, mais uma vez o piloto da Husqvarna, M. Coutinho Boncar, a colocar a sua moto na 2ª posição. Está na luta pelo título. Consegue aqui o mesmo número de pontos de Ruben Ferreira. E com esta regularidade que tem registado ao longo da temporada, Gonçalo Maria está na luta por título. Foi o segundo melhor em Open 1 e foi também o terceiro melhor em Open Absoluto. Numa grande corrida aqui em Alcobaça. Alguns contratempos fizeram-no perder algum tempo, mas terminou isolado nesta 2ª posição, atrás do grande vencedor. Falamos de Francisco Salgado com a Gás da Xavi Moto JPM Gás. Finalmente a aparecer a vitória para este piloto que deu muito espetáculo, esteve muito à vontade na areia e que com esta vitória consegue ficar a apenas 3 pontos de Gonçalo Maria e Ruben Ferreira no campeonato de Open 1. E está também mais próximo em termos de Open geral, Open Absoluto, na luta pelo lugar mais baixo do pódio. Uma grande prestação para Francisco Salgado. Foi fixe, senti algumas dificuldades na Extreme, nos obstáculos artificiais que eles criaram de tipo Super Enduro e assim. Senti-me bem, foi na areia, tanto na Cross como na Enduro. É algo mais parecido com Motocross, isso já estou mais habituado a ter sempre o público a puxar por nós e tudo, isso dá sempre uma motivação extra. Pódio de Open 1 com André Reis, Gonçalo Maria e Francisco Salgado, e o pódio de Open Absoluto com Gonçalo Maria, Filipe Tanico e Francisco Salgado, que foi o grande vencedor. Passamos agora para a Open 2, para motos com mais de 250 cm3. Lugar mais baixo do pódio ficou entregue a Tiago Souza, da Beta Portugal Motospinha, com a sua Beta, piloto que não se adaptou muito bem à areia de Alcobaça, mas mesmo assim a conquistar mais um pódio e segue isolado no 3º posto do campeonato. Se Tiago Souza foi o terceiro, o segundo classificado foi Marco Correia, com a sua Sherco Portugal Moto Dreams, piloto muito experiente. Conseguiu uma boa prestação nesta prova de areia, não é o seu terreno de eleição, mas mesmo assim, o muito experiente piloto a conseguir um pódio que lhe permite agora seguir tranquilo na 2ª posição do campeonato de Open 2. Vitória para Filipe Tanico, mais uma. Apenas falhou as vitórias em Open 2 na prova de Góis.
e com uma vitória tranquila em Open 2 e a conseguir ser, como já tínhamos mencionado anteriormente, o segundo mais rápido em Open absoluta, 27 segundos de Francisco Salgado. Uma vitória importante para as contas do campeonato, está muito tranquilo na frente e no que respeita ao Open geral, está agora em segundo a apenas 4 pontos do líder. Uma boa prestação por parte do piloto da Beta, que voltou a colocar a sua Beta da Beta Portugal Motospinha no lugar mais alto do pódio da classe. E aqui vemos o pódio final de Open 2. No Campeonato Nacional de Senhoras, Francisca Henriques, com a sua Sherco da Honda Lousa Motos, ficou na terceira posição. Mais um pódio para esta estreante do Campeonato Nacional de Enduro, categoria de senhoras. Resultados importantes que têm dado seguimento à sua evolução. Terminou com apenas 3 minutos de penalização, aqui a conseguir ir evoluindo nas passagens pela areia, um terreno bastante difícil, mas que Francisca Henriques conseguiu adaptar-se e levar mais um pódio. O segundo lugar foi para a atual campeã nacional e líder do campeonato. Falamos de Mariana Afonso com a sua KTM da Afonso Motos. Foi a segunda classificada, terminou isolada neste segundo lugar e mantém a liderança do campeonato, mas agora com apenas 3 pontos de vantagem. Recordamos que Mariana Afonso foi terceira na primeira prova, depois tem ocupado o segundo lugar e venceu em Monsaraz, voltando a ser então a segunda classificada em Alcobaça. Na temporada passada, Mariana Afonso foi a campeã, este ano está na liderança, mas com forte oposição desta atleta que vemos na imagem, Marie Wildhold. Foi a grande vencedora, dominou por completo na passagem por Alcobaça, ela que compete com uma Husqvarna da Experience Husqvarna. Wildhold tinha vencido todas as provas esta temporada, falhou a prova de Monsaraz por lesão. Ela que também compete no Campeonato do Mundo de Enduro, mas voltou para as areias de Alcobaça e em um momento o fez, deu muito espetáculo, dominou por completo e foi a grande vencedora da categoria de senhoras. Temos aqui o pódio final com Francisca Henriques, Mariana Afonso e Wildhold. Categoria de veteranos para pilotos com idades iguais ou superiores a 40 anos, Gil do Carmo terminou na terceira posição. O piloto que compete com uma Honda da Lousa Motos Góis Motoclube foi o terceiro classificado, mas é ele o líder no campeonato até ao momento. Gil do Carmo quer conquistar aqui o seu primeiro título de veteranos no Campeonato Nacional de Enduro, foi o terceiro aqui e tem tido grande disputa com o homem que vemos na imagem. Falamos de Manuel Moura com uma Yamaha da Oliveira Racing Team, ele que já foi campeão nacional de veteranos, quer recuperar esse título, mas a ter aqui bonitas e animadas disputas com Gil do Carmo. Desta vez terminou com uma boa vantagem para o seu adversário, foi o segundo classificado e está mais próximo no campeonato. Apenas 2 pontos separam Manuel Moura de Gil do Carmo, que é o atual líder. Vitória para Pedro Oliveira com a sua Gás, piloto muito experiente, tem muitos anos de Campeonato Nacional de Enduro. Não tem estado em todas as provas, infelizmente, pois Pedro Oliveira seria um dos principais candidatos à vitória nestes campeonatos, mas a conseguir a sua segunda vitória do ano, dos 3 pódios já conquistados, é quarto no campeonato, voltou a vencer, dominou esta categoria de veteranos no Enduro de Alcobaça. Pódio final, Gil do Carmo, Manuel Moura e o vencedor Pedro Oliveira. Passamos para os super veteranos, para pilotos com idades iguais ou superiores a 49 anos. Mais um pódio para Nelson Cabeça, piloto da Oliveira Racing Team, que terminou pela terceira vez no terceiro lugar esta temporada. Está na luta pelo terceiro lugar do campeonato, mas ainda com alguns pontos a recuperar. O segundo lugar foi para Albano Mota, piloto com uma Gás da Amadeiras Motomário Moto 3 tempos. Ele que já venceu esta temporada, mas foi novamente segundo em Alcobaça e ocupa também a segunda posição do campeonato, embora mantenha o líder em pressão, pois as diferenças não são muito grandes neste campeonato. Vitória para Cláudio Belchior com a sua KTM da Easy Motos Maxxis, dominou por completo em Alcobaça. Mais uma grande prova por parte deste experiente piloto, mais uma vitória, vitórias que apenas lhe escaparam uma vez no segundo dia de Santa Marta de Penaguião. Pódio final, vemos aqui então os 3 pilotos com o grande vencedor, Cláudio Belchior. Avançamos para Verdes 1 e o terceiro classificado foi Fábio Magalhães com a sua Honda CRF da equipa Rivais de Mérito. 1 segundo e 89 centésimas foi a diferença para o segundo classificado. Fábio Magalhães que com este lugar
mantém uma boa liderança tanto em verdes 1 como verdes absoluto. Não se adaptou da melhor maneira à areia de Alcobaça, mas mesmo assim a conseguir um importante resultado para este campeonato, onde tem sido o grande dominador das classes verdes. O segundo lugar para um homem que vem do motocross também, com muita experiência neste tipo de terrenos, a adaptar-se da melhor forma em Alcobaça. Falamos de Tomás Rodrigues, com a sua Yamaha Z125 da Motoni Motos VR Off-Road Camp Motorsport SA. Segundo lugar, o seu melhor resultado da temporada. Este piloto que está em estreia, ele vem do mini enduro, mas a conseguir uma boa adaptação na categoria de verdes, o seu melhor resultado até ao momento, e começa-se a posicionar com um dos pilotos com maior futuro nesta modalidade. A vitória foi para Tiago Sena, com a sua KTM da MR Motos, dominou a categoria de verdes 1, a sua primeira vitória neste campeonato. Adaptou-se da melhor forma a este terreno diferente, terreno arenoso, que há sempre pilotos que adaptam melhor e outros que têm mais dificuldades. Aqui vemos também um momento em que Tiago Sena perdeu bastante tempo numa zona da especial, mas mesmo assim a conseguir a sua vitória, e as imagens do pódio final de verdes 1. Seguimos agora para verdes 2, mais uma classe com boas disputas na luta pelo pódio. Marco Vicente regressou aos pódios com a sua beta da THM PG Motos com textura, foi o terceiro classificado. O outro se adaptou da melhor forma ao terreno arenoso de Alcobaça. Vicente, que foi então o terceiro, terminou a 13 segundos e 99 centésimas do segundo classificado. Falamos de Elias Rodrigues, piloto já com muitos anos de competição. Tem feito algumas presenças no Campeonato Nacional de Enduro. Voltou aqui aos pódios com a sua Yamaha Elimoto Racing Team. Adaptou-se muito bem ao terreno das especiais de Alcobaça, mas a não ser suficiente para o grande vencedor. Falamos de Luís Pinto Júnior com a sua KTM da El Pinto Ana Racing. Mais uma vitória para este piloto, que é agora o líder do Campeonato de Verdes 2 e chega aos lugares de pódio em termos de verdes absoluto. Uma boa prestação. Participou em 4 dias de prova e tem 4 vitórias no Campeonato de Verdes 2, Luís Pinto Júnior. Primeira presença para Carlos Cunha e a chegar ao pódio. O piloto da Gás terminou na terceira posição, fez uma prova bem tranquila. O piloto da Carlos Cunha Pavimentos foi o terceiro mais rápido, estando mais 1 minuto e 36 segundos que o grande vencedor da categoria de Verdes 3. Esta classe para as motos com maior cilindrada a competir nas classes verdes. Foi então o terceiro classificado. O segundo foi um piloto que estava aqui a jogar em casa. Falamos de Tiago Rodrigues, da THM PG Motos. 22 segundos de diferença para o grande vencedor. Voltou então a estar aqui no segundo lugar. Piloto que já tinha tido boas prestações em Santiago do Cacém e em Góis. Tinha vencido em Santiago do Cacém e terminado em segundo em Góis. Voltou ao campeonato e foi novamente segundo nesta prova em Alcobaça. Está no quarto posto do campeonato de Verdes 3. A vitória foi para Joel Carvalho, com a sua Husqvarna da Era Imobiliária Ora em Fátima. Uma vitória muito boa por parte deste piloto, que conseguiu pela primeira vez vencer nesta categoria de Verdes 3. Está em segundo lugar do campeonato, aproximou-se do líder Bruno Gomes, que era então o principal favorito, mas não foi além da quarta posição, e Joel Carvalho a conseguir uma importante vitória que mantém acesa a luta pelo título. Foi a sua primeira vitória com o Husqvarna neste campeonato, e aqui vemos o pódio final de Verdes 3. Categoria de promoção, e Rui Sousa com a sua Fantic da Motoventura Team Putoline Oil foi o mais rápido, mas sofreu uma penalização de 1 minuto que o fez baixar ao terceiro lugar. Rui Sousa, que já foi líder nesta categoria e que com este resultado baixou, perdeu mais alguns pontos e segue no segundo posto do campeonato de promoção. Hugo Matos com a sua Gás da HM Sport 272 Enduro foi o segundo classificado. Apenas 26 segundos de diferença para o vencedor. Muito animada a disputa na categoria de promoção e um resultado que lhe permite agora ser líder deste campeonato com mais alguma vantagem. A vitória para Lucas Sepa com a sua Fantic da Rivais de Mérito. Conseguiu estar mais rápido nas areias de Alcobaça. Conquistou a sua primeira vitória da temporada e está no top 5 do campeonato. Ele vinha também do seu primeiro pódio da temporada. Uma boa prestação por parte do piloto da equipa Rivais de Mérito, que terminou aqui no lugar mais alto do pódio. Terminou assim o Enduro de Alcobaça, quinta prova da temporada. O campeonato segue agora para Tábua e depois para a grande final a realizar-se em Sozelas.